A text says, "You're on my mind." A bouquet from 1-800-Flowers says, "You're my everything." Heartfelt moments belong in the real world, not just your phone. For 50 years, 1-800-Flowers has helped millions of people make memories that'll last a lifetime with gifts they'll cherish forever. Their expertly curated arrangements and gift baskets ship nationwide with a 100% satisfaction guarantee. Don't wait for the next big moment. Make it when you visit 1-800-Flowers.com/Spotify today. That's 1-800-Flowers.com/Spotify. Atenção! Se você é sensível a alguns assuntos, recomenda-se pular este conteúdo, pois o mesmo trata-se de violência, suicídio e contém imagens e narrativas fortes. Se você tem problemas relacionados ao que foi mencionado, não assista, não ouça, não veja e não escute. Preserve a sua saúde mental. Bem-vindos ao podcast Na Trilha do Terror. Antes de começar mais uma história, não esqueça de dar o coraçãozinho neste episódio, nem das 5 estrelinhas de avaliação e nos seguir. Comente também o local e a hora em que você ouve a gente. Agora vamos para o episódio de hoje. Chalons-sur-Marne, França, final do século XVI. Imagine uma época em que a linha entre a realidade e o folclore quase inexistente, onde o diabo espreitava em cada esquina e as sombras das florestas escondiam mais do que apenas animais selvagens. No meio de uma sociedade devota e aterrorizada pela fome e pelas guerras, um artesão local usava o disfarce da respeitabilidade para esconder uma sede de sangue insaciável. Prepare-se para conhecer o alfaiate de Chalons, um homem que transformou a sua oficina de costura num matadouro particular e cujos crimes foram considerados tão abomináveis e contrários à lei de Deus que a justiça francesa tentou literalmente apagar sua existência da história, queimando todos os registros do seu processo. Hoje, a nossa trilha vai nos levar até o ano de 1598, um ano marcado por julgamentos de feitiçaria e pelo pânico da licantropia, a crença de que homens podiam transformar-se em lobos. Mas, enquanto a maioria desses casos não passava de histeria coletiva ou perseguição religiosa, o alfaiate era uma ameaça física e brutalmente real. Ele não era apenas um homem acusado de magia negra, ele era um predador que utilizava a confiança que a comunidade depositava no seu ofício para selecionar e abater suas vítimas. O que a polícia descobriu ao arrombar a porta de sua loja em Chalons mudaria para sempre a percepção francesa sobre a maldade humana, revelando que o verdadeiro monstro não usa pelagem, mas um avental de couro manchado. O método deste assassino era uma crueldade que desafia a lógica da época. Ele atraía crianças, jovens, para a segurança da sua loja com a promessa de doces, ajustes em roupas ou simples hospitalidade. Uma vez que a porta se trancava, as vítimas desapareciam num vácuo de silêncio que aterrorizava a cidade. Durante meses, a população acreditou que um lobo enorme e demoníaco rondava a região. Mas a verdade era muito mais doméstica e perturbadora. Bem-vindo, amigo. Bem-vinda, amiga, ao território do Na Trilha do Terror. Hoje vamos desenterrar o que o Parlamento de Paris tentou incinerar. A história do homem que acreditava ter o coração de uma fera e as mãos de um mestre de costura.
Esse é o caso do lobisomem de Paris, o alfaiate de Chalons. E você, amigo, você, amiga, tem uma história que quer compartilhar conosco? Envie agora a sua história para natrilhadoterror@gmail.com. Caso você queira, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Lembrando também que você pode clicar no link anexo a esse conteúdo e encaminhar a sua história por meio do nosso WhatsApp. Se você ainda não é inscrito, aproveite para fazer isso agora. Se não é seguidor, entra na trilha junto conosco nesse momento. Deixe o seu gostei, ativa o sininho no YouTube, se aparecer o botão de hypar, faça isso agora nesse episódio. Ajude a gente a encontrar mais pessoas e mais pessoas encontrar a gente. No Spotify, deixa aí as 5 estrelinhas, seu coraçãozinho, e comenta de onde é que você ouve a gente. Seja um apoiador, como fazem os amigos Ednei Balduino, Ana Paula, Júlio César, Ney Pantoja, Léo Marques, Jorge Luz, Rosemary e Rodney Buquemi. Clica no link em anexo ao conteúdo e vem ser um trilheiro, uma trilheira conosco, ajudando o canal nesse ano de 2026. Dito isso, sou o Márcio e convido a você a ouvir este conteúdo com a gente. Vem! Naquela época, o alfaiate era visto como um cidadão exemplar. Um homem que passava as suas horas tirando medidas, cortando sedas e costurando roupas para a burguesia local. Ele era a própria imagem da normalidade artesanal. No entanto, quando o sol se escondia e as ruas de Chalons ficavam desertas, ele afirmava que uma transformação mística e inevitável acontecia. Ele não só matava, ele caçava. O medo na cidade era tão palpável que o comércio fechava mais cedo e as famílias barricavam as portas, ouvindo uivos que pareciam vir não das florestas distantes, mas do próprio centro da vila. Ninguém suspeitava do homem calmo que durante o dia manipulava a agulha com tanta delicadeza. O desaparecimento de crianças sistemáticos começou a criar um clima de revolta e desespero. Quando as autoridades finalmente ganharam coragem para investigar os rumores que cercavam a alfaiataria, devido aos cheiros e nauseabundos que emanavam do local, o que encontraram foi uma cena que parecia saída das descrições do próprio Inferno de Dante. Não havia só ferramentas de costura, havia ganchos de carne, barris cheios de restos humanos e uma organização macabra de despojos. Ele não apenas matava as suas vítimas, ele tratava os seus corpos como se fossem matéria-prima, num processo de desmembramento que horrorizou até os investigadores mais experientes da época. Ao entrarem no portão da alfaiataria, os oficiais de justiça de Chalons foram recebidos por uma visão que assombraria os seus sonhos até o fim de suas vidas. Encontraram ossos humanos meticulosamente esbranqueados, restos mortais escondidos em caixotes e evidências inegáveis que o alfaiate praticava o canibalismo. Sob custódia, o homem não demonstrou qualquer sinal de remorso ou medo. Pelo contrário,
Ele confessou seus crimes com uma frieza que parecia vir de outro mundo. Ele explicou detalhadamente que possuía uma pomada mágica, um unguento que, quando aplicado sobre a pele, lhe dava a força e a forma de um lobo negro de olhos vermelhos, permitindo-lhe caçar sem ser reconhecido pela luz da lua. Ele afirmava aos juízes que sentiam uma fome selvagem e uma sede de sangue que só podiam ser saciadas com a carne dos jovens que ele atraía. Para o tribunal daquela época, aquilo era visto como um surto psicótico ou uma doença mental. Era a prova material que a licantropia real e de um pacto explícito com forças do oculto. O alfaiate descrevia como a sua pele parecia rasgar-se para dar lugar aos pelos com os seus sentidos que se tornavam aguçados, permitindo-lhes sentir o medo das suas vítimas antes mesmo de tocá-las. Para os magistrados, ele era a prova viva de que o diabo caminhava entre os homens, usando a costura como um véu para o seu banquete sangrento. A gravidade do caso foi tamanha que o processo foi transferido para o Parlamento de Paris em 14 de dezembro de 1598. Os juízes ficaram perturbados com os detalhes dos crimes e com a natureza dos restos mortais encontrados e decidiram que uma execução comum não seria o suficiente para ele. O veredito foi a morte na fogueira, a punição máxima para os crimes de heresia e assassinato brutal. No entanto, a justiça francesa deu um passo sem precedentes. Eles consideraram que os atos do alfaiate eram tão contrários à natureza humana e tão perigosos para a psique da população que ordenaram que todos os documentos do processo, todos os nomes e todos os detalhes técnicos fossem queimados juntamente com o réu. O objetivo do parlamento era apagar o alfaiate de Chalons da memória da humanidade. Eles acreditavam que, ao destruir os registros do seu nome e dos seus métodos, evitariam que outros seguissem o seu caminho, ou que sua lenda inspirasse novos monstros. Ironia do destino, ao tentarem criar um vácuo histórico, eles acabaram por criar uma das lendas mais persistentes e sombrias da Europa. O homem sem nome tornou-se um arquétipo do terror. O lobisomem que se esconde atrás de uma profissão honrada. O sistema tentou incinerar os rastros do monstro, mas o fumo daquela fogueira espalhou a sua história por todos os cantos do folclore mundial. Hoje estamos em 1º de maio de 2026. Agora são 3h30 da tarde, a hora que gravo essa história para você, amigo ouvinte. Olhamos para este caso através das lentes da ciência e da psiquiatria forense, e o diagnóstico parece muito mais claro, embora não menos aterrador. O que os tribunais do século XVI chamaram de feitiçaria e licantropia, a medicina moderna classifica como licantropia clínica, que é um transtorno psiquiátrico extremamente raro, muitas vezes associado à esquizofrenia ou à psicose delirante, onde o indivíduo acredita piamente que se pode transformar num animal feroz.
No caso do alfaiate, essa ilusão era tão profunda que ele agia conforme o instinto da fera que acreditava ser, perdendo qualquer rastro de empatia humana durante os seus surtos psicóticos. O monstro era real, mas a transformação física ocorria só na mente distorcida e fragmentada dele. Ele foi, na essência, um dos primeiros serial killers documentados da história. O homem que sofria de uma psicopatia grave e que utilizou os mitos da sua época como uma moldura para justificar os seus impulsos canibais. Ao analisarmos o caso, hoje, percebemos que a pomada mágica era provavelmente uma substância alucinógena ou só um efeito placebo de uma mente que já estava mergulhada na escuridão. Ele não era um lobo, ele era um homem que escolheu ser uma fera para não ter que encarar o peso da sua própria maldade. O alfaiate de Chalons foi reduzido às cinzas nas praças de Paris, mas a história dele serve como um aviso eterno. O perigo mais real é aquele que nos tira as medidas e nos sorri durante o dia, escondendo o lobo sob o tecido fino da civilização. Fica aqui a questão para você, amigo ouvinte, amiga ouvinte. Será que a justiça de Paris acertou ao tentar apagar essa história ou o conhecimento desses crimes? E aí, o que você acha? Porque isso é que nos ajuda a identificar os monstros modernos. Deixe aqui então a sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de nos seguir. Diga para mim, amigo, diga para nós de qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente. Esse foi o caso do lobisomem de Paris, o alfaiate de Chalons. Você já conhecia esse relato? Esse fato histórico? Não? Sim? Também comenta aqui. Não se esqueça, meu amigo, não se esqueça, minha amiga, de ser um apoiador desse canal. Por favor, venha ajudar a gente. O link para você nos apoiar está aqui na descrição do conteúdo. Ou digita aí, apoia.se/Na Trilha do Terror. Veja lá qual campanha que você pode aderir e nos ajude a continuar a trazer esse trabalho para você. Tá bom, amigo? Tá bom, amiga? Desde já o meu muito obrigado. Lembrando que dia 6 de maio, agora, quarta-feira, eu vou estar viajando para Paris. Quem sabe eu vou procurar saber mais assuntos, ou melhor, mais detalhes sobre esse assunto. Conforme for, eu vou colocando aqui nos videozinhos, nos clipezinhos, para você tomar conhecimento desse fato, se eu realmente conseguir me informar mais sobre esse assunto. Tá bom, amigo? Tá bom, amiga? Venha fazer parte do nosso grupo social do WhatsApp. Vai ser muito bom ter você por lá. E se inscreva aqui no nosso canal no YouTube. Se aparecer o botão de hypar, faça isso. Se aparecer o botão de você compartilhar, compartilhe. Ativa o sininho no YouTube. Comenta também, ajuda a gente engajar no YouTube. Ajuda a gente a monetizar no YouTube. E no Spotify, encaminha esse conteúdo para um amigo e para uma amiga, tá bom? Dito isso, eu sou o Márcio e espero você no próximo conteúdo. Antes de eu ir, deixa eu só te lembrar. Vou dar aqui um hiato. A partir do dia 6 de maio eu não gravo mais nada, tá bom, amigos? Vou estar na França até eu me readequar no país francês. Eu vou demorar um pouquinho para voltar a gravar com vocês. Então, talvez os comentários que vocês estão lançando aí, que é muito bem-vindo, vai demorar um pouquinho para eu poder ler, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a você pela sua preferência para conosco. Um abraço e até a próxima. Fui. Stitch Fix. Stop shopping. Get styled. Not today, sweatpants. Somebody's wearing jeans that fit. Wow! No photos, please. I'm just a regular dad who happens to have a stylist. I really look my best when someone else makes the decisions. Hey, we can all see you two-way mirrors. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at StitchFix.com. I want to hug you. I'm going to hug you. I'm coming in for a hug.